Olá pessoal, tudo bem? Então vou fazer um vídeo bem rápido aqui para vocês, falando de algumas ferramentas do Excel para a gente trabalhar com matemática financeira, né? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, né? E vocês vão usar, né, essas ferramentas do Excel para fazer. Bom, então basicamente o que a gente tem é o seguinte. Vou aqui dar um zoom, né? Bom, para a gente colocar uma fórmula no Excel, né? Vou colocar aqui fórmulas. Para a gente colocar uma fórmula no Excel, né? A gente simplesmente coloca o igual e escreve a fórmula. A primeira fórmula que a gente vai mostrar é a fórmula VP. VP vem de valor presente. Então, se a gente pegar o VP, colocar um parênteses e abrir aqui, ele vai abrir essa tabelinha, né? Colocar aqui nesse Fzinho de X, com todos os argumentos que ele vai precisar, né, para o VP. Então, basicamente, essa função VP é uma função de descapitalização, tanto de séries uniformes quanto de valores individuais. Então, vamos supor aqui. Então, uma coisa que eu tenho que colocar aqui é uma taxa. Então, eu posso colocar aqui uma taxa de 10%, né? Ele já vai ler 0,1, né? Ou posso escrever 0,1. O que eu tenho que colocar? O número de períodos, o meu N, pode ser, por exemplo, 5 períodos. Aí eu tenho que preencher uma dessas duas células aqui. Ou eu preencho essa aqui PGTO, ou eu preencho essa aqui VF. Se eu preencher aqui VF, vamos preencher aqui 10 mil. O que ele vai entender? Ele vai entender que eu tenho um valor único de 10 mil no quinto período. Então ele vai trazer o valor presente, né, desses 10 mil para o período zero. Então ele vai fazer uma descapitalização, né, desses 10 mil. E ele vai chegar nesse valor aqui, 6.209,21. Ele vai chegar com um valor negativo. Por quê? Porque essas fórmulas do Excel elas trabalham com o conceito de fluxo de caixa. Então, se eu coloquei um valor positivo de 10 mil, né, ele vai interpretar como sendo um valor de 10 mil para cima do fluxo de caixa. Então ele vai sempre inverter o sinal quando ele trazer por presente. Então ele vai trazer aqui um valor de menos 6 mil, mas aqui eu posso até colocar um menos na frente, né? E aí vai ficar um valor positivo aí de 6.209,21. Então esse é o meu VP e eu usei ele para descapitalizar um valor único, né, que está no período 5, né? Há uma taxa de 10%. Então eu coloquei uma taxa de 10%, 5 períodos e um valor aqui no VF. Então VF, novamente, ele vai interpretar um único valor lá no período 5 e ele no presente equivale a 6.209,21. Só que em vez de se eu colocar no VF eu tivesse colocado no PGTO, aí ele não ia interpretar como tivesse um único valor lá no período 5. Ele ia interpretar como se eu tivesse 5 valores, 5 parcelas de 10 mil. Então eu tivesse uma parcela de 10 mil no período 1, uma de 10 mil no período 2, uma de 10 mil no período 3, uma de 10 mil no período 4 e uma de 10 mil no período 5. Então ele ia interpretar como se houvesse 5 parcelas de 10 mil. E aí o valor, obviamente, não seria mais 6 mil e pouco, porque são 5 parcelas de 10 mil. Então todas elas trazidas para o presente daria 37.907,86. Então, se a gente colocar no PGTO, a gente vai estar trabalhando com uma série uniforme. Se a gente colocar no VF, a gente vai trabalhando com valor isolado. Então, essa fórmula VP é uma fórmula de descapitalização que serve tanto para, vou até escrever aqui, né, descapitalização, que serve tanto para séries uniformes quanto para valores individuais. Outra questão que tem aqui, né, vou abrir de novo, é que tem esse tipo. Esse tipo só serve quando eu tenho série uniforme. Então, se eu clicar aqui, né, ele até explica o que é esse tipo. Né? Então, o tipo é um valor lógico de pagamento no início do período igual a 1, pagamento no final do período 0 ou não especificado. Então, se eu deixar ele em branco, ele vai interpretar como sendo um pagamento no final do período.
Pagamento no final do período, a gente aprendeu que é uma série uniforme postecipada, ou seja, uma série uniforme sem entrada. Se a gente quiser trabalhar com uma série uniforme com entrada, é só a gente colocar o 1 aqui, né? E aí ele já vai fazer a conversão, né, de uma série uniforme com entrada. Então, basicamente é isso que a gente tem, né, sobre essa fórmula AVP. Vamos ver agora a fórmula contrária, né, que é a fórmula do VF, né, que é do valor futuro, que agora é uma fórmula de capitalização. Então, se a gente aprendeu como descapitalizar, né, então a gente coloca aqui VF, abre aqui os parâmetros da função, VF igual a VF, a gente tem que colocar o parênteses, abre aqui. Então, de novo, eu tenho que colocar uma taxa, né? Por exemplo, 0,1, número de períodos de novo, 5. E aí, de novo, eu posso colocar um PGTO, isso quer dizer que eu tenho 5 parcelas, e eu quero saber o valor futuro na última parcela, né? Lá na última parcela, então vamos supor aqui 1000. Então eu vou ter 5 parcelas de 1000 e eu quero saber quanto que essas 5 parcelas de 1000 vão equivaler lá no período 5, né, no período que eu deposito a última parcela, quanto que elas vão equivaler? Então elas vão equivaler 6.105,1. Ou se eu colocar o 1000 aqui no VP, isso quer dizer que eu tenho um valor no período 0 e eu quero saber quanto que esse valor vale no período 5. E de novo eu posso trabalhar com tipo, né? Posso trabalhar com uma série antecipada, com uma série sem entrada, com uma série postecipada, né? Antecipada sem entrada eu deixo em branco, eu coloco 0, e postecipada eu coloco 1. Então esse é o meu VF. Bom, eu tenho outras formulinhas, eu tenho uma função chamada NPER, né? Então se eu colocar aqui o NPER, na verdade ela é maiúscula, né? Vou ter que colocar aqui NPER, é para calcular o N, para calcular o número de períodos. Então NPER aqui. Então o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar a taxa e eu tenho que colocar duas dessas informações. Eu posso colocar, por exemplo, um VP e um FV e um VF, né? Então, por exemplo, 30.000, 1.000. E é uma taxa de 10%. Então, para esse 1.000 virar 30.000... cá. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dar erro. Por quê? Esse é um detalhe importante. Quando eu estou usando essas funções, né, novamente, aqui novamente, né, deu um valor negativo. Por quê? Porque ele sempre vai inverter o sinal, porque ele trabalha com a lógica de fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa, um positivo, um negativo. O NPER, ele vai dar erro, e ele só não vai dar erro se eu colocar essas duas informações, uma positiva e uma negativa. Eu vou colocar o menos aqui, dá para ver que ele calcula. Então, R$1.000 no período 0 vão equivaler a R$30.000 em 35 períodos. Mas eu posso calcular com o PGTO. Então, por exemplo, a uma taxa de 10% ao ano, eu colocando 1.000% ao mês, quanto tempo vai demorar, né, para eu ter 30.000? Então vai demorar 14,54 meses. Né, se for uma taxa de 10% ao mês, né, eu coloco um PGTO de 1.000, ou seja, parcelas mensais de 1.000, eu vou acumular 30.000 em 14,54. Então eu sempre vou colocar duas dessas informações, ou um VP e um VF, ou um VP e um PGTO, ou um PGTO e um VF. Então se eu colocar duas informações, ele vai me dar o número de períodos. Então isso aqui é para calcular o N. E eu tenho a função taxa,
que é para a gente calcular a taxa de juros, né? Então, taxa de juros. Um detalhe importante que eu não consegui, não falei, né? Todas essas fórmulas do Excel, elas partem do pressuposto de juros compostos, né? Não juros simples, juros compostos. Então, taxa de juros aqui eu uso uma função chamada taxa. E aí, o que eu coloco nessa taxa? A mesma coisa, né? Eu tenho que colocar o número de períodos, 5, e aí eu coloco duas dessas informações também, uma positiva e uma negativa. Então, por exemplo, menos 1.000, negativo, e um VF de 30.000. Então, para isso acontecer, é uma taxa de 9,79%. Ou um VP, né, de menos 1.000, para eu ter 30.000 em 5 meses, eu vou ter que ter uma taxa de 97,43%. Então essa é a função taxa. A última questão a última forma que eu vou falar para vocês é o PGTO. O PGTO, ele é uma função para calcular o valor da parcela, né? O que a gente, na nossa fórmula, é o PMT, o valor da parcela. Então, o PGTO eu tenho que colocar uma taxa, né? 0,20. E aí eu vou colocar o número de períodos, por exemplo, 5. E aí eu vou poder ter o valor da parcela tanto numa capitalização quanto numa descapitalização. Então eu posso colocar aqui 30.000. Então qual o valor da parcela que se eu depositar 5 parcelas a uma taxa de 20%, eu vou chegar a 30.000. Então essa parcela é 4.031. Qual o valor da parcela para eu pagar uma dívida de 30.000 no presente em 5 vezes a uma taxa de 20% ao ano. Então o valor dessa parcela é menos 10.031,39. Então, de novo, vai dar um negativo. Então acho que deu mais ou menos para vocês entenderem, né, as principais fórmulas do Excel, né, fórmulas de matemática financeira. Essas fórmulas vão agilizar bastante o cálculo, né? Então o objetivo da lista que eu vou passar para vocês é que vocês treinem e tentem fazer a modelagem do problema no Excel para depois vocês simplesmente aplicarem o valor das funções. Então era isso nesse vídeo, agradeço e até a próxima.